Você já se perguntou por que, em alguns dias, parece que Deus está sussurrando tudo ao seu coração, e em outros, o silêncio é tão pesado que você começa a duvidar se ele realmente existe? Jesus falou sobre isso quando olhou para um campo e contou a parábola do semeador. Hoje eu quero lhe convidar a descobrir como ouvir a voz de Deus, não como uma ideia bonita, mas como um caminho prático que transforma fruto em nossas vidas. Olá, eu sou Nome, e antes de mergulharmos quero orar com você. Senhor Pai querido, abre os nossos ouvidos hoje. Dá-nos sensibilidade ao Teu Espírito, coragem para enfrentar o que impede nossa escuta e humildade para deixar que a Tua palavra seja semente viva em nós. Que o Teu amor nos amoleça, que a Tua verdade nos enraize e que o Teu Espírito nos guie. Em nome de Jesus. Amém. Jesus estava às margens do lago quando se sentou e começou a ensinar. Ele falou de um semeador que saiu a semear. Parte da semente caiu no caminho e foi comida pelas aves. Outra parte caiu em terreno pedregoso, que brotou rápido, mas secou por falta de raiz. Outra caiu entre espinhos que a sufocaram. E outra caiu em boa terra e produziu uma colheita abundante. Depois, os discípulos perguntaram o sentido, e Jesus explicou: a semente é a palavra do reino, e as terras são os corações que a recebem. Alguns ouvem e nada entendem. Outros recebem com alegria, mas não perseveram. Outros se distraem pelos cuidados da vida, e há aqueles cujo coração é boa terra e dá fruto, 30, 60, 100 vezes o que foi semeado. Por que Jesus contou assim? Por que usar parábola em vez de explicações diretas? Ele ensinou em imagens, porque a vida interior se expressa em imagens. Campo, semente, raiz, fruto. A parábola nos obriga a olhar para dentro, a identificar o tipo de solo que somos. Para a multidão, parábolas eram sinais. Para os discípulos, eram portas. Portas que se abrem quando quem ouve quer entender. Isso é essencial, a ouvir que passa como vento e ouvir que entra, crava a raiz e transforma. Quem quer verdadeiramente ouvir a voz de Deus não se satisfaz com emoções passageiras. Procura entender, examinar, cultivar. Agora, se você é como eu, talvez já tenha experimentado todos esses solos em algum momento da vida. Houve épocas em que ouvi palavras de esperança e elas simplesmente escorregaram. Houve momentos em que senti alegria intensa no começo de uma caminhada espiritual. Mas quando a primeira dificuldade veio, perdi o calor daquele começo. Em outros tempos, o trabalho, as contas, os cuidados com a família fecharam meu ouvido para o que o Senhor queria me dizer. Não por maldade, mas por desgaste e distração. E conheço também pessoas cujo coração é terra boa. Elas não são perfeitas, mas permitem que a palavra penetre, se enraize e dê fruto de amor, de paciência e de domínio próprio. Se essa mensagem está falando com você, se você quer aprender de fato como ouvir a voz de Deus e ver isso transformar sua vida, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Fique comigo. Quando eu penso nas 4 terras da parábola, gosto de nomeá-las não só como beira do caminho, pedregoso, espinhoso e boa terra, mas como estados do coração que têm sinais muito claros. O primeiro sinal é o endurecimento. É quando você ouve e a palavra não entra. Pode ser resultado de uma vida em que, por tantas decepções, aprendemos a nos defender. Pode ser espiritualidade cultural, onde se repete um conjunto de fórmulas sem relação real com a vida. O que distingue esse solo é que a semente é rápida demais na superfície. A mensagem toca, mas não penetra. É o tipo de ouvir em que você escuta opiniões, conselhos, teorias, mas não permite que a palavra transforme seu olhar. Eu lembro dos meus pais. Eles cresceram com muitas feridas, com tradições que, embora religiosas, deixaram o coração fechado por anos. Houve um tempo em que a semente tocou o caminho, ouviram algo, assentiram com a cabeça,
Mas nada mudou no dia a dia. Foi preciso persistência e também muita graça para que o endurecimento diminuísse. Não vou entrar em detalhes que não me pertencem. O que posso dizer é que o processo foi lento e cheio de pequenas rendas de esperança. Uma conversa, uma música que tocou fundo, um gesto de amor que apontou para Jesus. Com o tempo, a terra que parecia impenetrável foi amolecendo. Nem sempre é dramático. Muitas vezes é cotidiano. Alguém continua falando a palavra, visitando, orando, amando. E aos poucos, a semente encontrou fendas por onde entrar. Isso não é algo que acontece por nossa força. É o Espírito trabalhando com fidelidade. Mas há uma parte humana. Ter paciência para estar presente, sermos a mão que semeia e o ouvido que continua ouvindo. O segundo tipo, o terreno pedregoso, tem outro problema. Ali a semente brota depressa. Você sente fogo, alegria, convicção. Mas a raiz é rala. A fé que nasce assim vive do pico emocional. Quando chega a secura, a primeira perseguição, a primeira crise, a planta murcha. Muitos de nós já conhecemos essa experiência. Um retiro poderoso, uma pregação que nos encheu, uma decisão de mudança que não sobreviveu à rotina. Não confunda entusiasmo com enraizamento. Ouvir Deus de verdade inclui esse entusiasmo iniciante, mas pede algo a mais. Compromisso de aprofundamento mesmo quando a música baixa, quando as circunstâncias se tornam duras. Posso contar de um momento da minha vida em que experimentei esse solo pedregoso. Foi no início de um chamado ministerial. Eu estava empolgada, via sinais por todo lado, sentia confirmação em pequenas coisas. Mas quando vieram os primeiros contratempos, críticas, portas fechadas, noites de choro, percebi que não tinha construído raízes profundas. Naquelas semanas, aprendi que ouvir a voz de Deus não é uma sensação passageira. É cultivar hábitos que mantêm a planta viva quando o sol forte vem. Foi preciso disciplinar a leitura da palavra, buscar comunidade que me firmasse e aprender a orar não apenas nos picos, mas nas manhãs comuns. O terceiro solo, entre os espinhos, talvez seja o mais sorrateiro. Aqui a semente germina, cresce, mas é sufocada. Não é desprezo pela palavra, é distração por outras coisas que, com o tempo, roubam a vida. As preocupações desta vida, o apego às riquezas, o medo de perder conforto, tudo isso cria um emaranhado de espinhos capazes de ofuscar a voz de Deus. Não é um único pecado gritante, é uma acumulação de cuidados que lentamente obscurece a escuta. Você pode ser alguém que assiste ao culto, que ora de vez em quando, que dá contribuição, mas seu coração está consumido por ansiedades que tornam difícil ouvir com clareza. Lembro-me de uma viagem ao hospital para visitar um amigo chamado João. Ele tinha recebido um diagnóstico que nos chacoalhou. No corredor, entre médicos e família, uma enfermeira, uma mulher simples, se aproximou e deu a João um abraço que mais parecia a presença de Deus. Não houve palavra técnica, houve cuidado que falou mais alto que muitas orações. Aquela atitude me ensinou que ouvir a voz de Deus muitas vezes vem através de pessoas dispostas a agir. João não teve milagres garantidos pela enfermidade, mas teve presença, e a presença é uma forma de ouvir. Isso me fez pensar. Quando estamos tão presos às nossas preocupações que não conseguimos dar esse abraço, estamos perdendo a voz do Senhor que fala por meio dos outros. Existe ainda um quarto tipo, a boa terra, e aqui está a alegria do Evangelho. A semente encontra solo fértil e dá frutos. Amor que se estende, alegria que persiste, paz que guarda, bondade que se espalha, domínio próprio que transforma escolhas. Fruto não é apenas abundância numérica, é qualidade de vida que reflete caráter do espírito. A boa terra é humilde, disposta a ser arada e regada, sabe que a colheita leva tempo e que as estações exigem perseverança.
Entre os exemplos práticos que me ajudam a ver essas realidades em pessoas comuns está o motorista de aplicativo que conheci numa madrugada. Ele não era alguém que frequentava a igreja todos os domingos. Seu ofício consumia suas horas. Ainda assim, quando me contou sobre seus filhos, deu uma resposta que me marcou. Eu trabalho para que eles possam ter o que eu não tive, mas aprendi a não deixar o trabalho levar meu tempo com eles. Ele fazia pequenas coisas, uma oração antes de dormir, presença nos finais de semana, ouvir uma mensagem curta. Nesse equilíbrio, nem fanatismo, nem desleixo, percebi uma disposição de boa terra, não perfeito, mas intencional. Ele não prometia milagres financeiros. Ele cultivava raízes para que, mesmo sob pressão, sua família tivesse frutos de presença e afeto. É um lembrete de que ouvir a voz de Deus passa também por escolhas concretas que priorizam o essencial. Agora, talvez você pergunte, mas como eu reconheço qual é o meu solo? Um sinal é o fruto. Se sua vida produz coisas que refletem o Espírito, paciência no trânsito, bondade em situações difíceis, domínio próprio diante de tentações, então existe raiz. Outro sinal é a estabilidade da fé. Não depende só de momentos altos. Também há sinais negativos. Se sua fé evapora com a primeira dificuldade, se seu coração se entope de preocupações que sufocam a oração, se a palavra tende a rolar pela superfície sem transformar suas decisões, então estamos diante de solos que precisam de intervenção. É importante dizer com clareza que isso não é um exercício de autopunição. Deus não está esperando que você se envergonhe. Ele quer formar em você um coração que ouve e obedece. Às vezes, o que precisamos é reconhecer dificuldades e convidar o Espírito a agir. Não é força humana que nos dará raízes novas, mas parceria com Deus. Ainda assim, há atitudes humanas que cooperam. Confessar endurecimentos, buscar comunidade que honestamente nos confronta com amor, regular a rotina de leitura da palavra e oração e permitir o processo, mesmo quando for lento. Numa pequena cidade onde servi por alguns anos, vi uma igreja que literalmente entendia comunidade como ouvir de Deus. Não era uma multidão que buscava milagres. Era um grupo que orava junto, partia pão, visitava doentes e cuidava de crianças. Eles não tinham muitos recursos, mas tinham uma prática. Quase todo sábado, alguém levava comida a uma família em crise e depois todos se reuniam para ler um texto bíblico e orar. Vi curas de relacionamentos, restauração de casamentos e testemunhos simples de mudança. Aquilo me ensinou que a voz de Deus muitas vezes chega por meio de práticas comunitárias simples e constantes. A parábola não fala só de individualidade do coração. Ela também aponta que a semente é palavra, e palavra prospera em comunidade. Antes que avancemos, quero fazer uma pergunta direta. Você tem participado de alguma comunidade que te ajuda a ouvir? Ou tem sido um ouvinte solitário que escuta por conta própria e depois se perde nas dúvidas? A resposta costuma indicar muito do solo do seu coração. Comunidade segura e fiel é como irrigação para a terra. Derrama água e evita que o chão rache na seca. Voltando às imagens de Jesus, há duas distinções importantes que quero enfatizar: ouvir e entender. Ouvir, em termos humanos, é captar sons ou palavras. Entender é permitir que aquilo entre no nosso pensamento e molde nossas decisões. Jesus disse que muitos ouvem, mas não entendem. Por que isso acontece? Porque falta conexão entre a cabeça e o coração, entre a mente e a prática. A compreensão bíblica não se reduz a conhecimento intelectual. É uma transformação que converge para a ação. Ouvir a voz de Deus é ouvir algo que nos leva a fazer diferente. Quando explico isso para pessoas que estão cansadas de religiosidade vazia, costumo dizer: a verdadeira escuta produz consequência. Se o Espírito me mostra que preciso perdoar,
e eu não perdoo, então não ouvi realmente. Se a palavra me aponta um caminho de amor e eu apenas aprovo com a cabeça, a semente ficou na superfície. Ouvir a voz de Deus exige que eu esteja disposto a obedecer, mesmo que isso doa ou exija renúncia. Obediência não é ganho de mérito, é resposta de amor que revela quem realmente ouviu. É preciso também aprender a discernir. Nem toda voz interior é do Espírito. Às vezes, nossas emoções, medos, ambições e conveniências se disfarçam de conselho espiritual. Um coração enraizado começa a reconhecer o timbre do Espírito. Ele traz paz que não depende das circunstâncias, convida para a humildade e para o serviço e aponta para o fruto do amor. O inimigo, por outro lado, muitas vezes promete atalhos, poder fácil, consolo que mantém o ego no centro. Discernir isso vem com prática, leitura de escrituras, vida em comunidade, tempo de oração e também com humildade para ouvir correção. Enquanto penso nos exemplos, volto à história dos meus pais, porque ela encerra uma lição necessária. A restauração que vimos não foi instantânea. Foi o resultado de pessoas que continuaram a plantar, mesmo quando parecia inútil. Alguém orava em segredo, outro levava uma refeição, uma conversa dura foi feita com delicadeza, e a graça foi feita carne através de gestos concretos. Se você está em um solo que parece improdutivo, saiba que a perseverança pode abrir caminho. Não estou dizendo que tudo dará certo conforme nossos planos, nem prometendo cura automática, mas afirmando que Deus trabalha de formas sutis e poderosas quando permitimos ser parte do processo. Aqui entra a responsabilidade. Somos chamados a semear e a regar, mas o crescimento é dom dele. Há também o fator das estações. Em igrejas e em vidas encontramos ciclos, primavera de avivamento, verão de crescimento, outono de colheita e inverno de secura. Um coração que ouve sabe que o inverno pode aprofundar raízes. Quando passamos pela aridez, o que fazemos? Alguns se afastam, outros se isolam e deixam a fé definhar. Mas aqueles que permanecem permitem que as dificuldades forjem resistência. A metáfora das raízes não é apenas poética. Raízes fortes sustentam a planta quando o vento vem. A pergunta que fica é: você tem permitido que as derrotas te endureçam ou que lhe enraizem mais profundamente? No meio dessas reflexões, há sempre a urgência pastoral de um cuidado prático. Vigilância contra o amor ao conforto e à riqueza, como substitutos da escuta. Jesus advertiu que os cuidados desta vida podem sufocar a palavra. Não é que o trabalho, o dinheiro ou a família sejam maus. Ao contrário, são dons. Mas quando se tornam ídolos, quando nosso valor passa a depender exclusivamente deles, a escuta fica comprometida. Reconhecer isso exige coragem para dizer não ao que toma nosso tempo e sim ao que nos aprofunda. Enquanto começamos a caminhar mais fundo, quero compartilhar algo simples que uso comigo mesma. Toda vez que percebo que meus dias estão dominados por urgências, faço um inventário de prioridades. Pergunto o que me tem ocupado mais. Isso tem produzido fruto de espírito ou apenas me manteve ocupado? Muitas respostas honestas me levaram a cortar atividades, delegar tarefas ou pedir ajuda. Às vezes o ajuste é prático, outras vezes é espiritual. Reavivar orações, retomar a leitura da Escritura, buscar uma confissão amiga. Pequenos ajustes, realizados com humildade, tornam a terra mais receptiva. Ao olhar para as pessoas ao meu redor, vejo 3 trajetórias comuns. Alguns nunca saem do endurecimento e culpam a Deus. Outros pulsam do entusiasmo ao desânimo porque não criaram raízes. E alguns, poucos, perseveram e se tornam canais de bênção. Meu desejo é que você não esteja preso a uma trajetória imutável.
O Evangelho é, por natureza, dinamizador. Ele aponta possibilidades de mudança. Mas para que essa mudança aconteça, é preciso reconhecimento e ação. Não dá para fingir que nada precisa mudar e esperar frutos. Neste ponto da conversa, talvez você sinta um misto de esperança e inquietação. Esperança, porque a boa terra existe e pode ser cultivada. Inquietação, porque olhar o próprio solo exige assumir responsabilidades que não são confortáveis. Se você está comigo até aqui, talvez esteja percebendo que ouvir a voz de Deus é, antes de tudo, uma prática de vida. Não um evento isolado, nem um sentimento que vem e vai. É disciplina e graça juntas. Tenho contado histórias, descrito solos e mostrado sinais, mas ainda falta algo essencial. Como transformar terrenos pedregosos e espinhentos em boa terra? Quais atitudes práticas fazem a diferença no cotidiano? Como aprendemos a discernir a voz do Espírito em meio ao ruído? Essas perguntas nos levam ao próximo passo, onde quero compartilhar práticas concretas que guardam intimidade com Deus, hábitos de leitura sistemática da Escritura, oração intencional que não seja apenas lista de pedidos, sensibilidade para ouvir Deus por meio de irmãos e irmãs e a coragem de permitir ser moldado. Também quero mostrar exercícios espirituais que ajudam o coração a amolecer. Histórias de pessoas que se dedicaram a essa transformação e quais resultados surgiram, não garantias, mas possibilidades reais de fruto. Antes de avançar, faça este exercício comigo. Imagine seu coração como um campo agora. Visualize a terra. Há pedras na superfície? Há raízes de plantas antigas que precisam ser arrancadas? Há áreas cheias de espinhos? Ou você vê uma terra já preparada, pronta para receber mais semente? Essa imagem não é um julgamento, é um ponto de partida para diálogo com Deus. E se você tiver coragem, escreva numa folha o que viu. Não precisa mostrar para ninguém. Isso ajuda a dar forma ao que muitas vezes sentimos confuso dentro. Enquanto você faz isso, eu vou preparar para contar mais daquelas pessoas reais que ilustram o caminho de ouvir. Uma família restaurada em meio a muitos anos de distância de Deus, a história de um hospital, onde a presença de Deus se manifestou em gestos simples, e pessoas comuns que aprenderam a priorizar raízes em meio ao trabalho e às responsabilidades. Elas não são modelos perfeitos, mas testemunhas de que a escuta é possível, e há algo que todas têm em comum: repetição. Não foram atos únicos, foram repetições de fidelidade em pequenos gestos. A pergunta que ficará no ar é: você está disposto a repetir? Você está disposto a ser semeado e semear, a regar e ser regado por comunidade, a permitir que Deus vá te amolecendo? Em pouco tempo quero compartilhar práticas concretas e passos para isso, e trazer mais profundamente o testemunho de João e de outros, para que você veja como a voz de Deus atua mesmo no meio da dor. Por ora, mantenha a pergunta: que tipo de terra é seu coração? E permita-se responder com sinceridade. Agora, como transformar esse desejo em práticas concretas? Como arar novamente o solo onde há pedras e arrancar os espinhos que sufocam a semente? Quero lhe apresentar rotas concretas que na minha vida e na vida das pessoas que acompanhei têm ajudado a ouvir com mais clareza. Não são fórmulas rápidas, são caminhos repetidos, simples e cotidianos, que convidam o Espírito a agir enquanto nós cumprimos nossa parte: semear, regar e permanecer. O primeiro passo é fazer da leitura das Escrituras um encontro, não um checklist. Em vez de devorar versículos para ter respostas rápidas, experimente entrar na palavra como quem vai conversar com alguém que ama. Escolha um pequeno trecho, pode ser um capítulo, pode ser apenas um parágrafo, e leia devagar. Pergunte:
O que esta passagem está dizendo sobre o caráter de Deus? O que ela está dizendo sobre mim? Que emoção ou memória ela desperta? Anote as palavras que mais tocam seu coração. Isso treina a sensibilidade para que a voz do Senhor, que fala muitas vezes através da Escritura, se torne familiar e clara. Lembro-me de uma temporada em que, por falta de disciplina, minha leitura virou recorte de frases rápidas antes das reuniões. A palavra entrou, saiu e nada mudou. Quando decidi desacelerar, escolher textos mais longos e reservar 20 minutos só para ler e depois meditar, algo começou a mudar. As mesmas palavras que antes pareciam frias abriram portas interiores. Não é a intensidade da leitura que importa, mas a consistência. Pequenos encontros diários com a Escritura criam raízes. Em segundo lugar, transforme a oração em diálogo e não em lista. É vital aprender a intercalar pedidos com escuta. Muitas vezes abro meus períodos de oração com gratidão e petições, mas dedico sempre um tempo para ficar em silêncio perguntando: Senhor, o que quer que eu ouça hoje? Em que área minha fé precisa de ajuste? Que passo você quer que eu dê agora? A resposta pode vir como uma imagem, um versículo, um sentimento de paz sobre uma decisão. Anotar essas pequenas impressões ajuda a discernir se algo é do Espírito ou apenas um pensamento passageiro. Uma prática que recomendo é a oração de uma pergunta. Escolher uma questão clara. Devo aceitar este convite? Como posso amar melhor meu cônjuge? Que palavra, Senhor, tem para minha cidade? E orar por ela durante 7 dias, registrando o que surge. Muitas vezes a direção não vem como neon brilhante, mas como uma convergência de sinais, versículos, palavras de amigos e um peso de paz que confirma. Isso dói para quem busca respostas imediatas, mas constrói discernimento. Terceiro, insira a comunidade como ouvido ampliado. A parábola nos lembra que a palavra prospera em solo fértil. Não fui feita para ouvir sozinha. Procure pessoas que escutam e que têm maturidade espiritual. Partilhe suas impressões com um amigo confiável, com um líder espiritual, com um pequeno grupo. Alguém que viveu aquilo pode ajudar a identificar se o que você ouviu está alinhado com as Escrituras e com o caráter de Cristo. E lembre, ouvir em comunidade não é apenas receber conselho, é também permitir que Deus fale por meio de gestos práticos. Um abraço, uma refeição oferecida, uma correção carinhosa. Há, no entanto, um cuidado. Nem toda opinião é palavra final. Discernimento comunitário requer humildade para ouvir e coragem para filtrar com as Escrituras. A comunhão que ajuda a ouvir é aquela que ama a verdade e pratica a misericórdia. Quarto, crie hinos da sua alma. Memorização e meditação de textos bíblicos. Guardar versículos é como plantar estacas que ajudam a sustentar a planta nas tempestades. Quando lembro de promessas ou de princípios bíblicos num momento de decisão, meu coração encontra escala. Escolha textos que tratem de questões concretas da sua vida. Perdão, paciência, provisão, coragem, e volte a eles frequentemente. Repita-os em silêncio, escreva-os onde possa ver, cante-os em família. Com o tempo, esses textos passam a ser o timbre pelo qual você avalia vozes interiores. Quinto, pratique a obediência humilde aos pequenos impulsos de amor. Muitas vezes esperamos sinais grandiosos para agir, porém, a voz de Deus costuma primeiro se manifestar como um impulso de compaixão, telefonar para alguém, cozinhar uma sopa, perdoar uma mágoa pequena. Fazer esses pequenos atos é treinar o músculo da obediência. Eles são sementes que comprovam se realmente ouvimos. Deus chama para atitudes e a resposta prática confirma a escuta. Permita-me contar outro pedaço da trajetória do João, aquele amigo do hospital. Não posso dar datas ou detalhes íntimos que não me pertencem. O que posso compartilhar é o que vivi. Em meio à dor, sua família ouviu muitas vozes.
conselhos médicos, opiniões, receios, e também ouviu gestos de compaixão que tinham a qualidade do Evangelho. Uma visita não resolveu tudo. Uma oração pública não apagou a angústia. Mas as pessoas que apareceram, que limparam um quarto, que ficaram no corredor à noite, que rezaram com mãos trêmulas, ofereceram uma presença que falou como Deus. Aprendi ali que escutar o Senhor inclui ser instrumento de escuta para o outro. Se você quer ouvir melhor, pratique ser o canal que permite ao outro ouvir. Sexto, cultive a disciplina do exame diário. No fim do dia, antes de dormir, faça um balanço. Onde senti paz? Onde senti inquietação? Em que momentos minha fala ou atitude, contrariamente, apontou para orgulho, medo ou busca de conforto? Esse exame não é para se envergonhar, mas para reconhecer padrões que endurecem ou sufocam o solo. Anote uma coisa para mudar no dia seguinte. Pequenas correções no cotidiano têm poder de transformar o terreno ao longo do tempo. Sétimo, permita-se tempos de silêncio e retiro. Há vozes que só se escutam quando a pressa é contida. Um sábado sem redes sociais, uma manhã de silêncio, um retiro breve de fim de semana, todas essas práticas ajudam a reduzir o ruído interno e a ouvir o sussurro do Espírito. Não precisa ter culpa por isso. É cuidado pastoral consigo mesmo. No silêncio, algumas prioridades ficam claras, e decisões que antes pareciam confusas ganham contorno. Oitavo, pratique humildade para ser moldado por correção amorosa. A disciplina que corrige com carinho é uma ferramenta que Deus usa para afrouxar o endurecimento. Permita que amigos, líderes e sua comunidade apontem onde seu solo precisa ser arado. Receber correção é sinal de estar enraizado o suficiente para não voar com o vento. É também expressão de confiança na comunidade que cuida. Nono, cuide de seu corpo. Não é reducionista dizer que corpo e espírito se afetam. Sono insuficiente, alimentação desregulada e excesso de trabalho tornam a mente e o coração mais susceptíveis à ansiedade, e a ansiedade rouba a escuta. Não estou falando de uma estética legalista. Falo de prudência, criar ritmos que preservem sua saúde para que sua alma não seja constantemente distraída por fadiga e estresse. Ao praticar estas rotinas, você cria condições práticas para que a semente, quando lançada, penetre, enraize e dê fruto. Mas quero insistir em duas práticas específicas que considero cruciais: a confissão e o serviço. A confissão franca, confessar ressentimentos, orgulho, medo, quebra camadas de dureza. É um processo que costuma ser feito com alguém de confiança ou com um líder espiritual, mas também pode começar em oração com Deus. Libertar o coração de cargas alivia a terra. O serviço, por sua vez, coloca as mãos na terra. Servir uma família, cuidar de um vizinho idoso, oferecer seu tempo em projetos da igreja, tudo isso é semear ativamente. Vejo pessoas que, ao colocarem mãos e pés no serviço, começam a ouvir com mais clareza. O motivo é simples. O serviço desloca o eu do centro e cria um espaço onde Deus fala mais livremente. Voltando novamente aos exemplos que já compartilhei. Meus pais foram transformados por repetição de gestos e pela presença contínua de pessoas que não desistiram deles. Isso é vital. Plantar uma semente em solo duro exige paciência, presença e oração. Não é um método para manipular Deus. É uma parceria humilde que reconhece a soberania divina e a responsabilidade humana. Também lembro do motorista de aplicativo que aprendeu a equacionar tempo e prioridades. Ele não tinha um grande programa religioso, mas cultiva rotinas simples. Uma leitura curta pela manhã, um momento com os filhos à noite, presença em uma comunidade ocasional. Essas escolhas não o tornaram perfeito, mas o tornaram receptivo. Isso me ensina que não precisamos de rituais grandiosos para ouvir. Precisamos de práticas sustentadas.
Talvez você pergunte, e quando parece que, apesar de tudo, continua mudo? Em primeiro lugar, não confunda silêncio com ausência. Deus não é obrigado a dar sinais sempre que pedimos, e há temporadas em que o silêncio é lugar de formação. Nessas estações, o chamado é permanecer. A fé que persevera no silêncio é a fé que, quando o tempo vier, colherá frutos mais profundos. Em segundo lugar, procure ajuda humana, um conselheiro, um pastor, um pequeno grupo que possa orar e caminhar com você. A presença de irmãos e irmãs é às vezes a voz imediata do Senhor em nossa vida. Também é importante reconhecer que ouvir a Deus passa pelo crivo das Escrituras. Quando me surge uma impressão poderosa, eu sempre a levo à Escritura. Isso confirma? Alinha-se ao caráter de Cristo. Leva a amor, paz, humildade. Se a resposta for não, há razão para a cautela. Ouvir não é seguir cada impulso interior, é testar, refinar e obedecer à voz que produz o fruto do Espírito. Agora quero propor um exercício prático de uma semana para quem deseja treinar os ouvidos. Não é uma imposição, é uma sugestão pastoral, baseada em práticas que deram frutos em minha vida e na vida de irmãos. Dia 1. Escolha um versículo que fale sobre o caráter de Deus e medite por 20 minutos. Anote 3 coisas que surgirem. Dia 2. Faça a oração de Geda, apresente um pedido e então fique em silêncio por 10 minutos, esperando em paz. Anote qualquer impressão. Dia 3. Confesse a alguém uma área de dureza em seu coração e peça que ore por você. Dia 4. Pratique um ato simples de serviço sem alarde. Uma ligação de apoio, uma visita curta, um prato de comida. Observe como isso afeta sua percepção. Dia 5. Retome o versículo do dia 1 e veja se novas camadas surgem. Memorize-o. Dia 6. Encontre-se com um grupo pequeno ou amigo para compartilhar o que Deus tem feito. Peça feedback. Dia 7. Faça um pequeno retiro, 2 horas de silêncio, leitura e oração. Conclua com um registro do que sentiu. Ao final da semana, avalie. Houve mudança na qualidade de sua escuta? Pequenas mudanças são vitórias. Repita o ciclo, ajustando conforme o que a vida lhe pedir. Enquanto falo isso, sinto o peso de quem já caminhei e também a esperança de quem viu barro seco voltar a produzir vida. Isso não minimiza as dores, as perdas, as noites sem resposta. Mas tenho visto que a voz de Deus é constante e criativa. Ele usa uma música, um abraço, uma providência prática, a palavra lida em 9 vezes, a correção de um amigo, a oferta de um tempo. Ele fala de muitas maneiras, e quando treinamos nossos sentidos espirituais, passamos a reconhecer o timbre dele. Chegamos ao momento que Jesus destinou para a parábola, a pergunta que transforma. Que tipo de terra é seu coração? Não quero que ela gere culpa, quero que gere movimento. Se você se vê numa terra endurecida, permita-se amolecer pela graça. Se percebe pedras, esteja disposto a arar. Se identifica espinhos, comece a arrancá-los um a um com ajuda e oração. E se já vê boa terra, alegre-se e seja ainda mais diligente em semear para que o fruto se multiplique. Antes de concluirmos, quero lhe oferecer um pequeno roteiro de oração para pedir sensibilidade ao Espírito. É simples e direto, e você pode fazer agora, neste momento. Senhor, Pai amado, reconheço que muitas vezes sou surdo por causas minhas, endurecimentos, medos, cansaços. Peço que o Teu Espírito venha e amoleça meu coração. Dá-me olhos para ver o que precisa ser arado, coragem para arrancar pedras e humildade para arrancar os espinhos que me sufocam. Ensina-me a ouvir, de forma que a Tua palavra produza fruto em minha vida. Usa-me para ser Tua voz e Tuas mãos para aqueles que precisam, que eu não busque sinais vazios, mas um relacionamento vivo contigo, que transforme meu olhar e minhas atitudes.
Dá-me perseverança nas estações secas e alegria nas estações de colheita. Em nome de Jesus, eu me entrego. Amém. Se você quiser, escreva nos comentários qual imagem surgiu agora. Pedra, espinho, terra boa, e compartilhe com alguém que possa orar por você. E, se esta mensagem tem falado ao seu coração, convide alguém para ouvir também. A voz de Deus encontra solo mais facilmente onde há comunidade. Ao terminar, quero abençoar você com uma palavra de encorajamento. Não desista de ouvir. A jornada é longa e muitas vezes lenta, mas Deus é fiel. Ele semeia, rega e faz crescer. Você não caminha sozinho. Permita que o Espírito molhe seu coração, que a palavra penetre e que as mãos de irmãos sejam instrumentos de cura e de direção. Que o Senhor te dê ouvidos sensíveis para reconhecer a sua voz, coragem para responder e um coração fértil para produzir fruto de amor, alegria, paz, bondade e domínio próprio. Que a paz de Cristo guarde suas decisões, que o Espírito Santo te conduza a toda a verdade e que a comunhão dos santos te sustente. Se hoje você sentiu algo tocando seu coração e deseja aprofundar essa escuta, deixe nos comentários qual é o seu solo e, se quiser, peça oração. Vamos orar juntos como igreja, para que cada um aqui possa descobrir como ouvir a voz de Deus na sua vida. Senhor, Pai misericordioso, entregamos a Ti os corações que hoje se apresentam, os duros, os pedregosos, os sufocados e os já férteis. Vem com Tua graça restauradora. Dá-nos humildade para confessar e coragem para obedecer. Ensina-nos a reconhecer Tua voz entre tantas outras. Usa nossas mãos para semear e nosso amor para regar. Restaura onde é necessário, aprofunda onde há superfície e liberta onde há espinhos. Que o fruto do Teu Espírito se manifeste em nossas escolhas e relações. Abençoa cada pessoa que ouviu esta palavra agora. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o coração e a mente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que tipo de terra é o seu coração hoje? Faça essa pergunta a si mesmo e, com coragem, entregue sua resposta ao Senhor. E se desejar caminhar junto, se quiser compartilhar seu testemunho, pedir oração ou participar de uma comunidade que ore com você, escreva nos comentários ou procure a igreja local onde você está. Não caminhe só. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E nos vemos em breve para continuarmos praticando juntos como ouvir a voz de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.